Vamos supor que você é um grande escritor do século XIX, século XVIII, e suas obras são um exemplo clássico da literatura. São obras que são consideradas até mesmo como sendo um marco para aquele período e que ainda hoje, em pleno século XXI, essas suas obras são sempre relembradas, são lidas e são consideradas exatamente isso, um clássico da literatura mundial. Mas vamos supor que de repente alguém, por uma questão de modernização, queira mudar na sua obra a história, o contexto e até mesmo os personagens principais. Qual seria a sua reação? E o público que acompanha a sua leitura, que acompanha a sua literatura, que acompanhou todas as suas obras, como iriam encarar essa mudança? Pois é, para nossa surpresa, nossa triste surpresa, vem aí a Condessa de Monte Cristo. Depois da vinheta, o meu comentário. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente, outra vez, com mais um vídeo neste canal. E desta feita para uma polêmica, sim. O nosso quadro é Opinião. Condessa de Monte Cristo. Pois é. Alexandre Dumas foi um excelente escritor, dramaturgo, que na sua vida, na sua existência no século XIX, publicou grandes obras literárias, dentre elas, só para a gente citar, Os Três Mosqueteiros, e por que não dizer também a sua maior obra, sem sombra de dúvidas, que é O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo, essa obra literária, tem mais de 1.500 páginas, já foi adaptada assim para o cinema, tanto no cinema como também para a série de TV. E claro, não ficou 100%, porque você adaptar uma obra com mais de 1.000 páginas é extremamente difícil e sempre alguma coisa vai faltar. Mas as adaptações que foram feitas, em especial em 2004, com o Henry Cavill interpretando esse personagem, aliás, Henry Cavill não, me perdoem, até porque Henry Cavill participa desse filme também, mas o nosso querido Jim Caviezel fazendo o papel desse grande personagem, hoje é considerado um marco em termos de adaptação mais fiel à obra. Mas, afinal de contas, o que é a história do Conde de Monte Cristo? É uma história perfeita de vingança, de mudança, de ódio e, principalmente, de uma adaptação, uma preparação para se chegar a um objetivo. O personagem principal, Edmond Dantès, ele sofre uma verdadeira punhalada pelas costas. O seu amigo, entre aspas, considerado o seu grande amigo, o trai porque ambos estão apaixonados por uma mesma mulher, apesar de Edmond não saber da paixão escondida do seu algoz pela sua querida personagem, certo? Mercedes. E aí ele vai preso por uma traição cometida por esse seu, entre aspas, amigo. Na prisão, a pior prisão da França, ele conhece um prisioneiro já idoso, mas que ensina a arte da vingança, a arte da literatura, a arte da escrita, a arte da esgrima, a arte de lutar e se defender e, principalmente, a arte da riqueza, porque esse seu mentor tem um tesouro guardado. E eles juntos, na verdade não juntos, porque infelizmente o seu mentor termina morrendo na prisão, ele consegue fugir graças a essa questão e se transformar no Conde de Monte Cristo. Essa vingança que ele jurou ter, ele consegue chegar às vias de fato e, numa verdadeira atitude de uma consequência de um duelo, eles vão às vias de fato. O Conde de Monte Cristo percebe que a sua amada casou-se com o seu algoz, com o seu pretenso amigo, e tiveram um filho.
Inclusive esse filme é vivido pelo Henry Cavill, por isso que eu confundi as bolas. Mas enfim, tá aí armada a confusão, tá aí armada a perfeita história de vingança, de decepção, de raiva, mas principalmente de amadurecimento espiritual. Agora a Netflix vem com a bendita ideia de colocar a Mercedes como sendo a personagem principal e matando o Edmundo Dantès. Ó, é spoiler, tá? Mas acho que muita gente já sabe disso. Logo no começo da história, a minissérie de 8 capítulos está prevista para ser exibida em 2027 e já está em franca produção. Mesmo diante de tantas pessoas criticando e não aceitando essa adaptação, porque isso é um ultraje, pensemos bem, se você tem a sua obra, que é uma obra literária conhecida mundialmente, e de repente são feitas essas adaptações, e que, olha, adaptar e respeitar o contexto dos personagens e respeitar o contexto da narrativa, do roteiro da obra é uma coisa. Mas adaptar, mudando todo o roteiro e principalmente mudando a contextualização do seu personagem principal, ora, Edmundo Dantès vai ser morto. Como é que vai se justificar a vingança da sua amada Mercedes? Como vai ser conquistado, como é que vai ser feito essa adaptação em transformar a Mercedes na Condessa de Monte Cristo? Por mais que seja interessante, entre aspas, aqui a gente percebe uma falta de respeito, uma falta de caráter por parte da Netflix francesa que está nessa produção e um desrespeito total à obra imortal do nosso querido e grande escritor. Alexandre Dumas deve estar se revirando no túmulo com toda certeza, deve estar lá se deitando para lá e para cá. Meu Deus do céu, não façam isso, porque isso é um atentado à falta de conscientização. Ah, porque agora tem que ser modernizar, tem que ser cultura woke, tem que ser algo mais feminista, tem que ser algo mais feminino. Vamos parar para pensar que a história se passa no século XIX e naquela época o comportamento era outro. Quando Alexandre Dumas fez a sua obra, a sua história, ele não estava no século XXI. Ele fez a sua história baseada no seu momento e na sua vida de existência ali naquele período do século XIX. Alterar toda e qualquer trajetória do que se passa nessa história, naquele período, naquele século, é uma heresia, é um atentado à própria consciência do que se viveu naquela história. Vejamos bem, não estou dizendo que não seja feita uma adaptação, mas que essa adaptação não venha mexer exatamente nessa obra que já é mundialmente conhecida. Isso é uma afronta, isso é uma falta, como eu já falei, de respeito e de personalidade por parte até mesmo da própria Netflix. É lamentável que isso esteja acontecendo. Faz uma outra história, parecida entre aspas, e tenta vender essa história baseada no século XIX, dessa vingança, dessa Condessa de Monte Cristo, mas não utilize o enredo, a narrativa que foi criada por esse grande escritor Alexandre Dumas. Falta de respeito, Netflix. Isso não se faz com uma obra mundialmente conhecida, uma obra considerada por muitos e revisitada também, sim, adaptadas para a TV, adaptada para o cinema, mas que respeitaram exatamente o contexto do seu criador. Não concordo com isso. Faça algo original e não procure adaptar aquilo que já foi criado no Netflix. E você? O que acha dessa história? O que acha desse pensamento? Concorda, discorda, está ansioso para ver essa adaptação? Deixa aqui embaixo nos seus comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. Tô saltando fora, mas com toda certeza nos encontramos no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço, bye bye, so long e auf Wiedersehen para você. Obrigado, gente.